Pessoal, hoje eu vou falar sobre crescimento. E eu sou uma pessoa muito observadora. Eu gosto muito de ver a natureza, né? Para quem não sabe, eu era surfista desde os meus 12 anos. Surfei até conhecer a minha esposa. Aí acabou, infelizmente. Tô brincando, eu surfei até os 18, 19 anos. Só que aí a vida veio com outras coisas, trabalho, estudo, enfim, casamento, igreja. E eu fui abrindo mão dessas coisas, mas eu gosto muito da natureza. E do mar, principalmente. E a natureza foi criada por Deus, não sei se você sabe disso. Quem criou a natureza foi Deus. A onda, se eu for um dia ministrar, vou ministrar sobre onda. Tem muita lição que a gente pode tirar do mar e das ondas, do vento, enfim. A Bíblia fala sobre fenômenos da natureza e sobre a natureza. Só que tem algo que eu queria ministrar hoje sobre crescimento. E quando eu lembro de crescimento, eu lembro das árvores. Quem gosta de planta aqui? Já está na unção do jardineiro. Pronto, a árvore, ela vem num processo de crescimento. Quando a gente era criança, não sei se você fez isso, mas eu quando era criança peguei um algodãozinho, um copinho, toda criança, Natan fez isso. Botou um carocinho de feijão. Quem fez isso aqui? Eu fiz. Tenha vergonha não, você é jardineiro desde criança. E a gente colocou, e aí aquela sementinha a gente vai olhando, vai vendo o processo de crescimento da semente. Que a semente morre, aí vai crescer um pé de planta, e vai saindo. Enfim, crescimento. A natureza mostra o crescimento. E a nossa vida também precisa de crescimento. A gente precisa entender, você talvez começou aqui de uma forma, mas você não vai ficar aqui dessa mesma forma, você vai crescer. Você vai crescer nessa igreja, posso ouvir amém? Talvez você está passando pela escola, nível 1, nível 2, nível avançado, mas isso é um sinal de crescimento na nossa vida, e isso é bom. Então até queria estimular a igreja, turmas novas, não é isso? Eu ia dizer pastor John, né? Receba, irmão. Turmas novas já estão sendo abertas para quem quer tomar posse do crescimento espiritual e conhecimento da palavra de Deus. Então, o crescimento, diga assim comigo, o crescimento precisa ser provocado. Nós precisamos provocar em nós. Ou você acha que eu nasci advogado? Nasci pastor? Não, eu fui buscar esse conhecimento e com isso eu cresci. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. E árvore tem lição espiritual forte, viu? Sobre crescimento. Eu não sei se você sabia, mas além do homem, as árvores foram citadas no primeiro capítulo da Bíblia. Eu queria ler isso para vocês. As árvores, elas foram criadas lá em Gênesis capítulo 1, verso 11. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. Então, Gênesis capítulo 1, verso 11, Deus criou a árvore. Mas Deus já criou a árvore dizendo assim: árvore, você vai crescer e dar frutos. Quando Deus dá essa ordem para ela entende, eu preciso crescer e dar frutos. Claro, a árvore não pensa, mas a árvore obedece a Deus. Eu estou com pessoas aqui que pensam, quem tem cérebro aqui. A árvore não tem, mas ela obedece a Deus, e ela cresce. Então quem tem cérebro, que tem pensamento, eu e você, a gente não tem desculpa. A gente tem que crescer, amém? Eu quero crer que esse tempo novo que a gente tem na nossa igreja é tempo de crescimento, não é tempo de retroceder, sabe, de atender alguns discípulos. Como pastor, eu vejo pessoas que querem andar para trás, esfriar na fé, quando a ordem de Deus é crescer. Frutifique, árvore, já nasce com a ordem, e a gente deveria aprender isso. Poxa, ela não tem pensamento, mas ela já faz aquilo que Deus determinou. Então eu também preciso crescer, eu também preciso dar frutos. E quando a gente fala de fruto, a gente só lembra de ganhar vidas. São frutos sim, e precisamos. E hoje à noite
nós podemos dar frutos a Deus. Mas são frutos que o Espírito Santo tem para colocar em nós. E a gente vai aprender isso já já. Assim como a árvore, se eu pegar um pé de macieira e eu tirar o fruto dela, qual é o fruto que vai vir? Maçã. E se eu pegar essa maçã e morder ela, eu posso definir se a árvore está saudável ou não. Como assim, pastor? Se a maçã estiver podre, é porque a árvore está doente. Se a fruta que você gosta estiver ruim, é porque tem algum problema na árvore. Pode ser na raiz, pode ser na posição da árvore, pode ser o nutriente que ela não conseguiu. Mas a árvore tem algum problema. E você conhece o problema da árvore pelos frutos. Na nossa vida é a mesma coisa. Eu conheço minha esposa pelos frutos dela. Eu conheço meu filho pelos frutos. Nós nos conhecemos pelos frutos, assim como a gente conhece a árvore está boa ou não. Deus, e eu queria que você falasse isso comigo, Deus me conhece pelos meus frutos. Então, a gente quer crescer na vida. Às vezes o nosso crescimento é muito pessoal, onde ninguém vai ver esse fruto, e ninguém vai ver como você cresceu, porque às vezes o egoísmo toma conta de nós. Só que a gente é uma geração que decidiu crescer. Eu quero crer que essa igreja é assim. Uma geração que decidiu crescer de forma coletiva. Onde você vai dar frutos. E esses frutos vão alcançar pessoas. Posso ouvir amém? Certa vez Jesus estava andando. E ele olhou para a figueira e a figueira não tinha fruto. E Jesus ficou com raiva ali. Porque aquilo não servia. Uma árvore que não dá fruto não serve. E ela é machadada. É cortada, lançada fora. Quando nós não damos frutos, nós não servimos. Amém? Você vai casar, os jovens que estão aí em relacionamento, e você vai ter filhos. Não entre no relacionamento não desejando isso. Precisa dar fruto também no relacionamento, amém? Precisa dar continuidade ao crescimento. Então, assim como a árvore queira dar frutos, amém? Quem anda com o pastor, e isso é fato, John falou, as pessoas têm um pensamento, eu estava conversando ali com Elias, está na boca das pessoas, elas pensam que o pastor é ladrão. Quer conhecer um pastor? Quem quer conhecer a vida de um pastor? Ande com ele, ande com o seu pastor, você vai ver se ele é ladrão ou não. Ande com o seu líder e você vai ver se ele é uma pessoa de Deus ou não. E eu louvo a Deus, e eu estou aqui por esse motivo, eu estou nessa igreja porque eu ando com o meu pastor e vejo que ele é um homem honesto. Porque eu ando com o meu apóstolo e vejo que ele é um homem de Deus. Então você está aqui pelo mesmo motivo. Posso ouvir amém? Procure andar com pessoas que dão bons frutos. Procure andar com pessoas que têm algo a acrescentar de bom. Essa é a lição número 1 que eu posso dizer essa noite. Desculpa, essa manhã. Estou na vibe da noite aí, né? Mas eu e você precisamos olhar os frutos das pessoas. Eu e você precisamos ver se o fruto é bom ou é ruim. Amém? Eu não sei se você sabia também, o primeiro capítulo da Bíblia fala da criação das árvores. O último capítulo da Bíblia fala sobre uma árvore também. Olha só como é interessante a árvore. Apocalipse capítulo 22, verso 2. No meio da praça e de um outro lado do rio, estava a árvore da vida, uma árvore que produz 12 frutos, dando fruto mês a mês, e as folhas dessa árvore são para a saúde das nações. O primeiro capítulo da Bíblia tem uma árvore, o último capítulo da Bíblia tem uma árvore. Eu gosto dessas pesquisas doidas assim, porque Deus tem algo a falar para nós aqui, amém? Se a árvore da vida dá fruto 12 vezes ao ano, ou seja, todo mês tem que ter resultado na nossa vida também. Todo mês a gente tem que crescer. Talvez você parou no tempo, parou de dar fruto. Seja no seu profissional, é isso eu tenho que falar, porque as pessoas só lembram de vidas. Seja no seu profissional, seja na sua família, seja no seu projeto de vida. Talvez você está numa posição que está parado. E deixa eu dizer, agora eu vou
pegar pesado com os mais velhos. Sabe, as árvores podem durar 5.000, 6.000 anos, milênios, mas elas dão fruto esse tempo todinho. Então não é a idade que define se a gente dá fruto ou não dá fruto. Essa ideia do homem de aposentadoria é uma ideia que nos faz recuar, muitas vezes, na nossa capacidade. Diga assim para a pessoa que está do seu lado: enquanto você estiver vivo, você tem capacidade de dar frutos. Não ache em você que você está com os cabelinhos brancos que parou. É agora que está melhor, porque você vai dar frutos mais maduros, e você vai ter mais experiência. Então, a ala mais velha, um pouquinho, os jovens mais velhos da igreja, eu quero ver vocês crescerem. Eu quero ver vocês dando fruto. Eu quero ver vocês dando trabalho aqui para a igreja, dando resultado. Posso ouvir um amém? Porque não parou a sua vida, você está vivo, então cresça. A gente acha assim, chegou aos 18 anos, eu já cresci o suficiente. Fisicamente, infelizmente, eu não posso crescer mais. Mas eu posso dar outros frutos. E eu vou dar esses frutos, amém? Então Apocalipse 22, verso 2 fala que essa árvore dá fruto 12 vezes ao ano, todos os meses. Isso mostra que nós devemos também ser assim. E olha que interessante, as folhas da árvore são para a saúde das nações. O que é isso, pastor? É a nossa vida também. Eu e você somos como uma árvore. A Bíblia nos compara muitas vezes. E a gente dá fruto, você já entendeu. Mas nós temos as folhas. O apóstolo já ministra sobre isso algumas vezes. É aquilo que nos completa, é aquilo que nós somos. E aquilo que nós somos e que nos completa é para trazer saúde às pessoas. Como a árvore que traz folhas que são saudáveis, e essa saúde cura as nações. Então, o crescimento da árvore, ou o nosso crescimento, posso dizer essa manhã, é para a gente alcançar outras pessoas. Eu estava conversando agora com o Manuel, ele disse que ia sentar com o Ramon, para saber a estratégia de Ramon financeira. A saúde dele nas finanças está trazendo cura na vida de outras pessoas. Entendeu isso? Então, a sua vida e a minha vida está sendo observada. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Você está sendo observado. Não ache você, e agora é mais fácil de você observar a vida de alguém. Como é que faz? Vai lá no Instagram, vai lá nos stories, você vai ver a vida da pessoa. Então, se você for publicar algo, não publique o seu corpo, nem publique coisas ruins. Publique aquilo que é saudável e que vai atrair pessoas para Deus. Amém? Por mais que você pense que as pessoas não estão acompanhando a sua vida, tá sim. Estão olhando para você. Deixa ela olhar para suas folhas. Deixa ela ver você que cresceu em Deus. E isso vai trazer saúde, vai encorajar pessoas. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Quanto mais você crescer em Deus, mais você vai encorajar pessoas a buscarem a Deus. Esse é um processo de crescimento. É assim que a gente ganha vidas para Jesus. É as pessoas verem em nós que nós somos saudáveis em Deus. Tipo assim, eu tenho um primo que ele acompanha a minha vida e ele sabia como eu era antes. E ele vê minha vida hoje estável, com família, tudo direitinho, lindo, maravilhoso, tudo acontecendo, fluindo na presença de Deus. E ele sabe porque eu decidi por Deus. Ele sabe que minha vida está assim porque eu decidi caminhar com Deus. E assim é com você, amém? As pessoas sabem que a sua vida está mudando e está melhorando, eu quero que você receba. As pessoas sabem que a sua vida está mudando e está melhorando porque você decidiu caminhar com Deus. Você está dando resultado. É o melhor testemunho de vida. É quando a gente começa a caminhar com Deus. E essa árvore dá fruto todos os meses, sem ter raciocínio nem mente. E ela decidiu, eu vou obedecer a Deus. Não sei como foi isso, eu só sei que acontece. Deveria ser assim com o homem. Mas as pessoas às vezes resistem a crescer em Deus. Se Deus te chamou para ser pastor, queira. Se Deus te chamou para dar aula, deseje. Se Deus te chamou para cantar aqui no altar, deseje isso, para crescer em Deus. Busque crescer. O correto é isso. Agora ficar parado, irmão,
tem um problema. Olha só, o primeiro salmo também fala de uma árvore. Primeiro capítulo da Bíblia em Gênesis, o último capítulo da Bíblia em Apocalipse, o primeiro salmo fala da árvore. Salmo 1, verso 3. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Todos os três que eu li, fala de uma árvore e fala de frutos. Fala de uma árvore que decidiu crescer e que cresce. Você e eu precisamos crescer. E tem uma unção de crescimento aqui nessa igreja de uma forma extraordinária. A prova disso está aqui, ó, nessa estrutura nova já. A prova disso vai estar em outras estruturas novas que Deus vai colocando aqui. Deus está crescendo a estrutura dessa igreja. Posso ouvir amém? É Deus que dá o crescimento, a Bíblia diz isso. Então, essas árvores têm uma marca. Fala assim comigo, frutos. A sua vida tem que ter essa marca, frutos. Amém, igreja? Uma vida marcada por frutos. E essa árvore do Salmo primeiro diz assim: árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá seu fruto no tempo certo, que folhas não caem. Eu estou passando por um processo de meus cabelos cair. Eu já estou até, fui nos meninos, ei, qual é o creme, o que é que vocês estão fazendo? Eu estou pesquisando o que é para comer, porque eu não quero que minhas folhas caiam. Por isso que meus cabelos estão maiores agora, porque a entrada já está grande, viu, Renato? As entradas já chegou. Então, mas tem uma coisa boa. Nem que eu faça cirurgia, 15 mil reais, eu boto os cabelos, dá tudo certo. Olha aí, tem gente que recebeu a unção. Deus vai dar esse dinheiro em nome de Jesus. Cuide das folhas, amém? Cuide das folhas. E essa árvore, ela é saudável, porque ela dá fruto no tempo certo. Porque as folhas não caem, isso é sinal de saúde. Eu fui olhar, o cabelo ele cai, porque às vezes você está com as taxas tudo irregular. Entendeu? Às vezes é um sinal que tem algo que está faltando ferro, faltando alguma coisa aí, alguma vitamina. E aí o cabelo começa a cair. Entendeu? Então, as suas folhas não podem cair. Não estou falando do seu cabelo apenas. Mas quem está com esse processo aí, procure ver onde é que a sua raiz está, viu? As árvores, elas são saudáveis porque elas buscam o nutriente, o correto. E a gente vai ver agora. Diga assim comigo, 4 lições que estão ligadas às árvores. Eu vi 4 coisas aqui. Não sei se tem alguém que curte essa coisa da árvore e sabe mais do que eu, mas a árvore ela tem uma coisa muito ligada ao sol. Sabia disso? Ela é presa ao sol, não só o processo que ela tem natural de fotossíntese, mas existe algo que liga a árvore ao sol. Eu até botei aqui o nome para não errar. Fototropismo. Vamos lá, se você fizesse um teste, você pegasse uma árvorezinha e botasse num jardim, onde só fosse sombra, ela não cresceria tanto como ela tivesse sol. Toda árvore precisa de sol para crescer. Toda árvore precisa de sol para crescer. E ela não só precisa de sol, ela se inclina para onde está o sol. Ela começa a crescer mais para o lado que o sol está, de onde ela foi plantada. Faça esse teste, depois você vai ver que é verdade. A árvore ela começa a se virar para a luz, se virar e buscar a luz para poder crescer. Ela entende que ela precisa da luz. Da mesma forma somos nós. Da mesma forma eu e você. João capítulo 8, verso 12, ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Para eu e você crescer da forma correta, a gente precisa ir para a luz que é Jesus. Posso ouvir amém? A gente precisa ir para a luz de Deus. Não acha você que essa vida natural apenas vai te fazer crescer? Quem vai te fazer crescer é Deus. Quem vai fazer cada um de nós buscarmos o crescimento correto e saudável é Deus. Então, assim como as árvores, a gente tem que se virar para a luz. Posso ouvir amém? Um aplauso ao Espírito Santo, amém? Siga esse exemplo. Outra coisa interessante, e tudo isso é situações para crescimento. As árvores elas têm
toda árvore grande, ela tem raízes profundas. Quando a gente comprou esse terreno aqui, como igreja, eu já fazia parte da igreja. Tinha realmente pé de jaca, pé de jambo, eu acho, e um pé de manga, a Bianca está falando aqui. E teve um que realmente eu vi as raízes muito grandes, precisou tipo um trator para arrancar as raízes profundas. E a árvore era uma árvore grande, dava uma jaca gigante. Porque de fato a raiz, ela é aquilo que faz a árvore crescer mais ainda. E aquilo que sustenta. Jeremias capítulo 17, verso 8. Bota para mim, esse texto eu não consegui passar para vocês. Jeremias 17, verso 8. A raiz, fala assim comigo, a raiz para nós é a palavra de Deus. Para nós é a palavra de Deus. Quanto mais profunda a sua vida com Deus, conhecimento da palavra de Deus, mais saudável vai ser a sua vida. Mais saudável. Olha só, Jeremias 17, 8, já está aí, né? Eu vou ler assim, igual apóstolo. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansioso no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Jeremias 17, 8. Essa árvore aqui que foi plantada junto às águas, tem as raízes extensas. E a raiz ela vai até o ribeiro, até a margem do rio. E busca a água lá e o nutriente lá. Como eu falei, a sua raiz é a palavra de Deus. Você está lendo a Bíblia todos os dias? Você tem desejo e paga o preço pelo conhecimento da palavra de Deus? Porque assim, meu irmão, é o único meio de crescer em Deus. Se eu e você não conhecermos da palavra de Deus e ficarmos apenas de culto em culto, eu sinto muito lhe dizer, você não vai conseguir crescer o tanto que Deus quer que você cresça. Nós não vamos conseguir alcançar aquilo que Deus quer que a gente alcance. Porque é a raiz que vai definir o tamanho do crescimento da sua vida, amém? É a profundidade com Deus. Fala assim comigo, a profundidade com Deus define a minha vida. Provérbios capítulo 3, verso 18. É a árvore da vida, de vida para os que dela tomam, e são bem-aventurados todos os que a retêm. Toda árvore traz alegria quando vem os frutos. Toda árvore traz felicidade. Eu amo comer do pé mesmo. Eu só tive uma experiência ruim na minha vida. Eu subi num pé de goiaba quando eu tinha uns 10 anos. O olhinho, você sabe o que é o olhinho do pé? Lá no olho do pé, lá em cima. E quando eu peguei na goiaba branca, quem já comeu goiaba branca? Eu lembro como se fosse hoje. Parece que eu estou pegando ela agora aqui, ó. Peguei na goiaba, que eu estava lá em cima, que eu peguei, puxei a goiaba, que tirei, eu estava tão feliz porque eu peguei o fruto. E a árvore traz essa sensação de alegria. Quem já subiu num pé para pegar fruta? Então você sabe como é bom, né? Só que nesse dia eu estava feliz, mas quando eu puxei a goiaba, tinha um maribondo no meio da goiaba. Ele acertou a minha testa e eu caí de costa no chão. Foi assim, uma aventura. Então antes de comer o fruto, outra lição, né? Antes de comer o fruto, veja se tem maribondo. Mas foi uma aventura para mim. Só que eu amo comer jamelão, acho que você não sabe, é azeitona roxa. Eu amo comer azeitona roxa do pé. Eu como assim, eu vou comendo, porque a árvore tem os frutos e os frutos nos traz alegria. Deixa as pessoas verem você. Deixa as pessoas serem felizes porque estão perto de você. Amém? Você precisa crescer e parar de ser cara fechada, irmão. Você leva o nome de Deus. Então as pessoas têm que ver alegria na tua vida. Você tem que crescer como uma pessoa feliz. E essa sua alegria vai contagiar as outras pessoas. Posso ouvir amém? É preciso crescer nessa área. Então eu fiz isso na juventude. Então faça o teste agora. Sorria em nome de Jesus. Mostre os dentes. Oh, coisa linda. Você é feliz porque você está aprofundando sua raiz em Deus. Posso ouvir amém? E isso é motivo de muita alegria. Então, a gente vai contagiar as pessoas com o nosso crescimento em nome de Jesus. O primeiro que eu falei
foi se virar para a luz. O segundo que eu falei agora, ter raiz profunda. O terceiro, produzir frutos. Do que adianta um pé de maçã, uma macieira, se não tem maçã? Da mesma forma, do que adianta a minha vida se eu não tenho frutos para dar? É preciso entender, Mateus 7, 16 ao 20. Por seus frutos os conhecereis. Jesus aqui, viu? Não é o pastor não. Por seus frutos os conhecerei. Porventura colhe-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa, ele está nos comparando à árvore. Toda árvore boa produz bons frutos. Toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no inferno, no fogo. Portanto, pelos frutos os conhecerei. Eita, Jesus Cristo. Sorria mais, irmão. Dê frutos. Eu estou avisando. Porque na hora que a trombeta tocar, aí já não vai dar mais para dar fruto. Sabe quando a nossa vida para de crescer? Ou quando a gente para literalmente de crescer na vida? É quando a gente morre. Enquanto você está vivo, você tem que dar fruto. Enquanto eu e você, nós estamos vivos, nós temos que continuar a crescer. Só podemos parar quando morremos. Por quê, pastor? Porque é nessa hora que Ele vai olhar os nossos frutos. Ah, mas Deus não está fazendo nada por minha vida. Insista, Deus vai fazer algo sim. Agora você tem que ver se você está virado para a luz. Você tem que ver se as suas raízes estão profundas em Deus. Você tem que ver se os seus frutos estão saudáveis. Quer saber se seu fruto está bom ou não? Quem quer saber? Se o seu fruto está bom ou não? Eu aconselho você procurar duas pessoas. A sua esposa ou seu marido e o seu pastor. Essas pessoas vão poder dizer para você como andam seus frutos. Às vezes a gente evita aquele discipulado. E eu sou do tempo da igreja que a gente entrava até assim meio que forçado. Rapaz, diga como é que está a sua vida. Hoje a gente já não é mais assim. A gente espera o discípulo vir com esse entendimento. Epa, eu tenho que saber como é que estão meus frutos. Para que eu cresça, mas cresça de forma saudável. E eu dou esse conselho a você. Não ache que o pastor vai bater na tua porta, irmão. Porque quando a gente faz isso, o resultado não é positivo. A pessoa não vai dizer a verdade para a gente. Então a gente não faz mais essas coisas. As pessoas têm que vir, entender. Eu preciso saber, pastor, meu fruto. Porque eu quero crescer mais. Eu preciso saber, pastor, qual é as atitudes que eu estou tomando que estão erradas. Ou você acha que tudo que você faz é certo. Ou você acha que tudo que eu faço é certo. Todos nós precisamos de discipulado. Posso ouvir amém? Todos nós precisamos nos preocupar. Olha só, o apóstolo Paulo fala sobre o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, 22, 23. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra esses frutos não há lei, né? Se você ler esse resto desse texto. Contra isso não há lei. Busque aprofundar sua vida em Deus. Busque a luz. Decida dar bons frutos. Posso ouvir amém? João capítulo 15, verso 16. Jesus nos escolheu para dar fruto, olha só. Não me escolheste a vós, mas eu te escolhi a vós, e te nomeei, para que dê fruto. Então você e eu somos árvores de fato. Nós precisamos obedecer. Dê fruto, e o fruto que você tem permaneça. O que é isso, pastor? Um fruto que tem permanecer. É aquilo que você decidiu viver em Deus, viver para o resto da vida. Se você aceitou a Jesus, não dê para trás, irmão. Se você decidiu ser fiel nas primícias, dízimo e oferta, continue dando esse fruto, permaneça fazendo. É isso que Jesus está falando. Claro que a gente pode contextualizar essa parte para evangelismo, que as pessoas que a gente ganha, que elas permaneçam. Sim. Mas antes delas permanecer, primeiro eu e você precisamos permanecer. Você está entendendo?
A gente precisa continuar a caminhada com Deus. Então, Deus está te chamando para permanecer. Os frutos que você estava dando no começo, se você não dá mais hoje, de obediência, de santidade, de voluntário, de servo ao Senhor na casa, comece a dar de novo. Retoma, traga saúde para a sua vida com Deus. O quarto ponto, pensar a longo prazo. Fala assim comigo, pensar a longo prazo. Eu até dei um esboço sobre isso no início. A vida do homem é pensar na morte. Aí a gente deixa casa, deixa carro, deixa tudo para os filhos. Prepara a morte, o homem prepara a morte. E esquece de aproveitar a vida que Deus te deu para crescer. E nós somos de um país que tem um regime de previdência próprio. E a gente pensa logo na aposentadoria. A gente trabalha para se aposentar. A gente para de viver aquilo que a gente está vivendo naquele momento e só pensa lá na frente. Como é que vai ser? E aí a gente doa, a gente entrega a nossa saúde, a nossa juventude, a melhor fase para o futuro, que é a velhice. Ah, pastor, mas o que o senhor está falando eu acho que é meio irresponsável. Será? Será que vale a pena trabalhar a vida todinha e quando você ficar velho, não ter nem condição de gastar aquilo que você produziu? Será? Então a gente precisa viver como as árvores, dando fruto todos os meses e também sendo felizes todos os meses. A vida é muito curta. As árvores não, elas vivem milhares de anos. Só que ela nos dá uma lição. Se a gente observar e ver a árvore, a gente pode ver que a nossa vida é maior do que aquilo que a gente pensa. A gente tem algo muito poderoso, foi a vida que Deus te deu. As árvores, elas se posicionam, a raiz profunda, está posicionada para o sol, entende que tem que dar fruto. Essa é a vida delas, traz alegria, saúde para os outros, sombra, conforto, não é egoísta, mas ela sabe viver a vida dela lá. Será que o que eu e você estamos vivendo está sendo suficiente para você ser feliz? Ou você está fazendo para você ser feliz lá no futuro? Ou você está se doando só lá para frente? Eu trabalho muito, para quem não sabe eu trabalho muito. Essa semana passada foi bem pesada, inclusive para eu estar na conferência esses dias mais assim, empolgado, trabalhando, eu tive que me doar muito no final de semana antes e na semana de madrugada. Mas eu hoje criei um mecanismo na minha vida. Eu olho e vejo o limite. Eu ponho um limite no meu trabalho. Eu ponho um limite. Eu vou trabalhar, mas eu vou colocar um limite, porque eu tenho que aproveitar a minha vida. A vida está passando. Os dias passam. Se a gente viver só nessa rotina, que isso é o mundo hoje, viu? As pessoas trabalham e elas não param para aproveitar um pouco do tempo da vida. Eu dou uma prova para vocês. Quantas horas as pessoas dormem hoje? No máximo 5, 6 horas. Quantas horas a pessoa trabalha hoje? 10, no mínimo 8. No mínimo 8. 8, 10, 12 horas. Quanto tempo você gasta para comer? Eu gosto de comer, então é um momento de alegria para mim. Quanto tempo eu e você a gente gasta para comer? Se pegar o café da manhã, eu como só uma banana de manhã, tá? 5 minutos. Se pegar o café da manhã, o almoço, o jantar e botar um lanchinho aí, você não gasta 1h30. Estourando 2. Ainda estou sendo bem generoso com esse tempo. Quanto tempo da nossa vida a gente gasta com nossos filhos? Meu filho vai para o colégio, eu vou para o trabalho, a gente por pouco tempo fica junto. 2, 3 horas. Quanto tempo da nossa vida a gente tem com Deus? Muito é 1 hora. Por que o trabalho é o maior tempo da nossa vida? Por que o trabalho suga tanto as pessoas? Eclesiastes capítulo 3, verso 11. Ele fez tudo apropriado a seu tempo.
E eu estou ministrando para os jovens isso. O futuro não é um tempo. O futuro é um projeto de Deus. O futuro é um plano que Deus já escreveu para a sua vida. Aí o texto diz assim: Ele faz tudo apropriado a seu tempo. Se nós, eu queria que você recebesse essa palavra, nos virarmos para a luz que é Deus, aprofundarmos a nossa vida em Deus, as nossas raízes na palavra de Deus, decidir dar fruto bom e saudável todos os meses, eu quero dizer a você que você vai viver uma vida melhor. Eu quero dizer a você que você vai crescer de forma saudável. Não acelere o crescimento. Eu vi um vídeo de um garoto bem novinho, 10, 11 anos, já falando sobre marketing digital e comércio de venda, e eu dizendo: esse menino perdeu a infância. Perdeu a infância. Por que ele não aproveitou jogar a bola na rua, como eu joguei quando era criança, ir para a praia surfar? Por que ele não viveu a fase correta da vida? Nós precisamos crescer, mas precisamos crescer de forma saudável. Posso ouvir amém? Olha só o resto desse versículo. Também Deus pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Porque trabalhar tanto nessa vida, se o que vai nos levar para o céu não é o trabalho? Diga isso para a pessoa que está do seu lado: o que vai te levar para o céu não é o trabalho. O trabalho só vai dar uma aposentadoria. Só. O que nos leva para o céu é nos virarmos para a luz, aprofundar a raiz na palavra de Deus, dar bons frutos. Posso ouvir amém? Dentro disso tudo, organize o seu trabalho. Não estou dizendo que você não vai trabalhar, você vai crescer no seu trabalho. Mas hoje decida assim: eu vou ter alegria na minha vida. Eu não vou viver que nem um maluco e um zumbi trabalhando. Eu vou aproveitar a minha vida com muita sabedoria. Eu vou valorizar os dias e as horas que Deus está me dando. Deus colocou no coração do homem um anseio pela eternidade. Não foi um anseio para se aposentar. Como eu falei, os mais velhos aqui vão dar frutos. Os mais velhos aqui vão ter células e muitas vidas para cuidar em nome de Jesus. Vocês vão dar aula na igreja, vocês vão ministrar encontro, vocês vão pregar a palavra de Deus, vocês vão ser servo lá fora, em qualquer lugar. E eu me incluo porque eu vou ser um dia um dos mais velhos daqui também. Para você que não sabe, eu fui um dos mais jovens dessa casa, no começo da juventude dessa igreja. Hoje eu e Bianca, um dos mais velhos dos jovens da casa. Então todo mundo vai passar por essas coisas. Mas eu posso dizer a você que é bom passar com alegria. É bom passar aproveitando, vivendo cada momento, amém? Deus colocou esse anseio pela eternidade, por isso que a gente está aqui hoje. Deus colocou no teu coração um desejo de eternidade. E eu quero dizer a você algo bom. Por isso que as pessoas, não sei, cara, se apega num trabalho. Trabalho não te leva à eternidade. Vida com Deus te leva à eternidade, amém? Vida com Deus te dá eternidade. Trabalho não dá eternidade. Então, eu queria que a gente sepultasse algo no nosso coração. Que dinheiro traz felicidade. Que só ter dinheiro resolve. Olhe para as árvores. Olhe para as árvores. E veja uma postura. Está ali fazendo aquilo que nasceu para fazer. Tranquilão. Não estou dizendo que você e eu, a gente não deva cobiçar e ter ambições na vida. Tem que ter. Eu tenho. Eu trabalho para isso. Dar coisas boas para minha família. Mas se isso roubar a minha alegria, está errado. Está errado. Amém? Eu queria que a gente fosse ficando de pé. Não tem motivo de eu estar forçando algo a mais. Eu sei que não tem convidado, porque Johnny fez a pergunta e ele confirmou agora aqui. Mas essa palavra é uma palavra de ajuste. De ajuste no coração de alguns aqui. Deus quer que você cresça. Ajuste as coisas na sua vida, amém? Uma das coisas que eu mais fiz quando eu comecei na igreja foi vir para a aula. Eu não faltei nenhuma aula das escolas. E olha que a minha professora, só a graça de Deus, que deu a aula, viu? Mas eu tinha fome da palavra de Deus. Conhecimento, eu já li a Bíblia 4 vezes toda, eu vou para a quinta, estou indo para a quinta vez, eu já li a Bíblia toda, em um ano, né? Eu estou indo para a quinta vez.
É sede da palavra de Deus que nós temos que ter, aprofundar a vida com Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. Fala assim: amar a Deus acima de todas as coisas inclui o trabalho. Inclui o trabalho. Inclui a sua rotina. Inclui tudo que você vive, tudo que você faz. Inclui. E quando a gente se vira para Deus, pode vir o louvor para cá, vocês estão em pé aí. Quando a gente se vira para Deus e a gente aprofunda a nossa vida com Ele, a gente cresce. Esses dias eu fui ver uma palestra de um cara bem conhecido, eu só não me lembro o nome dele. E ele é um milionário aqui no Brasil e ele é altamente influente. Muito, muito, muito influente. E esse cara, ele está muito bem de vida. E eu fui ver a formação dele. Teólogo. Empresário riquíssimo, formado em teologia. Aí ele disse que ele pegou a Bíblia, eu vou fazer isso. Tem uma Bíblia que você compra que tem as letras vermelhas, que é as falas de Jesus da Bíblia. Ah, tu tem? É só o que Jesus falou. Depois eu quero ver para eu poder comprar. Quando Jesus falava algo, a Bíblia mostra em vermelho. Ele disse que passou 1 ano da vida dele lendo só o vermelho da Bíblia, porque eram as frases de Jesus. E ele viu que Jesus, ele não era alguém, como é que eu posso dizer, singular, que só fazia uma coisa na vida. Pronto, só trabalho na minha vida, só faço isso. Não, Jesus era bem genérico, ele fazia várias coisas. Ele tratou com vários tipos de pessoas e várias nações e várias línguas. Aí ele entendeu que na minha vida eu sou formado em teologia, mas eu conheço várias coisas. Ele costura, é piloto de avião, faz várias coisas. Pronto, a gente tem que fazer várias coisas na vida. Você não nasceu só para saber, sabe? Cadê Jato? Isso aqui não, né? Ele foi lá em casa ajeitar o cano lá, que eu quebrei o cano da pia e eu não sei fazer. Eu tentei fazer. Tente fazer as coisas na sua casa, meu irmão. Eu fui lá e mexi, deu errado. Aí eu paguei alguém para resolver. Mas eu fiz antes dele. E eu disse: olha, faça isso e isso. Ainda fui ensinar para quem sabe. Na vida com Deus, você só quer ser líder de célula? Você só quer isso? Faça as outras coisas. Tem outras coisas para fazer. Estude mais. Se dedique mais. Busque ser mais eclético, igual a Jesus, entendeu? Fazer coisas diferentes. Ganhar vidas. Crescer, amém, amém, juventude, amém, igreja? Estou pegando muito para jovem, amém, igreja? Crescer em todos os níveis. Eu vou ver bom fruto em você, em nome de Jesus. Eu vou ver frutos saudáveis na sua vida. O apóstolo vai olhar para você, porque ele é o nosso sacerdote, e ele é quem faz a avaliação. E vai te avaliar por cima e não por baixo, em nome de Jesus. Quem recebe? Se nós colocarmos a palavra de Deus e aplicarmos ela como deve ser aplicada. Eu não nasci para esse mundo, eu nasci para a eternidade. Eclesiastes capítulo 3, verso 11. De que adianta trabalhar tanto que não vou levar nada disso. Coloca no coração dos seus filhos, quem tem filho pequeno, que a eternidade é mais importante do que as coisas que ele vai viver aqui na terra. E aí os nossos filhos vão amar mais a Deus do que qualquer outra coisa. Posso ouvir amém? Crescer é isso, é ajuste. Fala assim comigo: crescer é ajustar a vida com Deus.